Olá, espairecer, bem viver. Aqui é a Cecília Faipó, a fisioterapeuta, que se considera uma assessora de bem viver. Muito obrigada por você estar aqui comigo e seguir o canal, compartilhar, curtir e, quando tem tempo, também comentar. Isto é muito importante. Dando continuidade ao nosso Setembro Amarelo, hoje o tema suicídio, detox físico, mental e espiritual. Saiba que eu tenho assim um carinho muito gigante pela vida. Porém, por muito tempo eu me maltratava e não percebia que isto também era uma forma de suicídio em doses homeopática, tá? Então, por isso que também eu nunca tive um olhar, nem melhor, um pensamento de julgamento negativo sobre uma pessoa que não tem mais encanto em viver. E se você não leu o meu artigo no blog Espairecer Bem Viver, by Cecília Faipó, onde eu só escrevo, eu coloquei um artigo, né, sobre o desemprego e o suicídio, tá? Tem lá três referências que eu busquei, vale a pena você ver. E lá eu cito que eu tive algumas experiências com contato, né, com o suicídio. Primeiramente, quando eu era garota, talvez por volta dos 8, 9, quer dizer, uma criança, né, 8, 9, talvez 10 anos no máximo, tá? Não me vem a idade exatamente. Eu lembro onde morávamos e as condições que que eu e minha família vivia, e então eu não queria mais viver, eu não gostava do que eu via entre o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Então, não posso deixar de citar aqui que eu estava com uma imagem, né, de uma entidade que na época minha mãe inclusive até frequentava um centro de umbanda do lado de casa, né, que uma vizinha e o marido eles recebiam lá, né, eles tinham um momento espiritual da umbanda todo semanalmente. Minha mãe me levava, então eu tinha assim uma coisa com a Pombagira, né, essa entidade, com todo o respeito. E no momento em que eu tentei, né, me enforcar com um barbante, até falo isso agora assim de uma forma até com um pouco de humor, porque, né, um barbante, mas enfim, eu estava com uma imagem dela comigo, tá? Comigo. Então, não tem muito para dizer, simplesmente do que ocorreu, mas eu sei o que essa criança via e não gostava, não entendia, né? Não entendia, isso é a primeira, né? Porque é um pai e uma mãe que não se relacionam bem, mas hoje eu falo com convicção, era uma criança carente
de atenção, afeto, amor, tá? Isto é convicção, mas isso é a minha história. E aí estou contando isso para que você, se você está desencantada com a tua vida, olhe um pouco lá para a sua infância, como foi a sua infância, entendeu? Então, precisa ser curado algo da infância. E você pode estar com o melhor especialista, mas você vai ter que ter uma coragem de mergulhar na sua história e limpar cada cantinho da sua história. Isso se você ainda quer curar, né, esse desajuste de não querer viver. Tá? Então, eu expresso essa minha experiência para que você olhe lá na sua infância, porque mas nossos pais também foram carentes de amor, não adianta querer carregar, ficar apontando o dedo eternamente, você tem a oportunidade de mudar tudo, tá? Então assim, graças a Deus, eu tenho isto muito, muito bem curado, né? Era o que eu tinha que passar para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E também, olha que fantástico, digo fantástico porque passados mais alguns anos depois, também já não me lembro que fase da adolescência que era, se era adolescência só, se ainda, entendeu? Talvez eu depois fiquei vendo, eu acho que eu não tinha 15 anos também, acho que foi antes de ir para morar em Araguari, então antes da separação dos meus pais, porque era a época que tinha mais contatos com os meus tios. Então eu me recordo que a gente estava num domingo, né? Que sobrava para mim, eu era a neta mais velha, né? Sobrava para mim ter que lavar a louça do domingo e muitas panelas, né? Cozinhava muito porque vinha todos os filhos, né, os meus tios, né, da minha avó, mas meu avô e a minha avó, eles eram campeões de brigarem também, né, meus avós maternos. E assim, eles adoravam tomar uma pinga, adoravam, eles eram assim, adoravam uma pinga, que Deus o tenha, com todo respeito, mas era assim, não tinha um domingo que eles não davam show, sabe? Não tinha um que eu me recordo, sabe? Era sempre, mas tudo bem. Vamos lá. E aí eu lavando louça e de repente minha avó começa que não queria mais viver, que não queria mais viver, que não queria mais viver. E eu lavando louça. E aí minha mãe, mas acho que uma ou duas tias, já não me recordo que se tinha mais uma outra tia, eu lembro de uma, e meu tio também, eu lembro do meu tio Manuel, e assim, pedindo, né, eles lá, mãe, para com isso, aí minha avó vai, pega um copinho, né, um copinho que eu jamais vou esquecer, que a gente usava muito extrato de tomate, tinha uns copinhos minúsculozinhos, eu não sei se você se recorda. E ela pegou um copinho deste e colocou soda cáustica, né? E começou a falar que ia beber, que ia beber. Aí, sabe, minha mãe chorando, minha tia, mãe, não faz isso. Minha tia, mãe, enfim, ela, tipo, surtada. Aí, eu pensando, eu tinha uma coisa assim quando menina, por que as famílias, não, a nossa, né, porque tipo, eu tinha outras famílias que eu observava e eu tipo, admirava, né, queria que minha família fosse assim, né, então, e eu lá lavando louça, puta, meu, que saco, sabe, eu tinha vergonha daquilo, uma vergonha absurda, mas ao mesmo tempo questionando, né? Por que isto? Por que isto? E aí eu fui tomada de algo assim, fui lá fora e já peguei um copo de requeijão, né? Que a família deficiente econômica tem muito nessas, como é que fala? Os cristais
Nadir Figueiredo, né? Tudo que é os copos de requeijão, copo de extrato de tomate. Bom, na época a gente tinha muito esses cristais, mas aí fui lá, enchi de soda cáustica, fui na frente da minha avó, falei assim, com este copinho aí, a senhora não vai morrer. A senhora quer morrer? Então toma este copão. Este copão, aí sim. Porque este copinho aí, vó, a senhora vai ficar com muitos problemas. Agora faz um favor para nós. Tudo que a gente não precisa mais é ter alguém que a gente tem que cuidar. Porque já basta a dificuldade que a gente tem. A senhora quer ficar toda danificada e a gente cuidando da senhora. Bom, ficou assim todo mundo paralisado, ninguém falou nada, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus tios, nada. Todo mundo ficou congelado. E minha avó jogou o copinho que ela tava, né, com veneno lá, com soda, jogou debaixo da mesa, foi pro quarto, se trancou e dormiu por horas, tá? E viveu quase seus 80 anos. Olha, cada caso é um caso, mas eu tô contando isto porque eu experienciei e numa idade sem ter nunca na vida assim. E antes eu estava tentando tirar a minha, né? Muito criança. E depois presencio isto da minha avó. Então, assim, isto foi muito marcante. Voltei para lavar a louça, mas nenhum dos adultos deram um pio, tá? Então, uma obra de Deus com certeza, né, que acho que toca o que é realmente mais capaz para lidar. Mas hoje, e depois com uma fase adulta, teve 2 acontecimentos. Eu estava em Barcelona e eu e uma amiga, ela tinha entrado numa igreja para fazer uma oração e eu fiquei andando ao redor tal, e depois, quando a gente foi atravessar uma ponte, a gente, sabe, algo assim rapidíssimo. O cara conseguiu pular a ponte, né? Normalmente tem aquelas grades, tá? Uma ponte belíssima. Minto, não foi em Barcelona, foi em não, Barcelona. Foi Barcelona, sim. Em Barcelona. Mas foi assim, tipo, eu e ela ficamos olhando uma para outra, nós ficamos, sabe? É um momento que parece que o tempo para, né? Enfim, e chegou socorro tal, e foi o nosso dia falando a respeito, porque é inexplicável, né? Não dá para falar muito a respeito, né, de quando você presencia. E a 4ª experiência, eu morava em Perdizes ainda, e eu tinha hábito de correr tarde da noite, né, quando terminava as aulas, e eu gostava de correr no canteiro da Sumaré. E quando eu estava passando, porque, né, a Sumaré tem 2 pontes, né, que cruzam em cima, uma é do metrô e a outra é de aquela viaduto que acho que é da Oscar Freire, né, que interliga uma parte da Oscar Freire. E eu correndo, mas de repente, assim, sabe, foi um vento nas minhas costas, um vento, mas um vento não, né, assim, uma coisa que vem e um barulhão, mas tipo passos atrás de mim. Então eu acabei de
né, de passar né, por debaixo do viaduto e a pessoa caiu atrás de mim. Só que na hora, eu, assim, acho que eu dei ainda mais uns 4, 5, 6, né, passos correndo, e foi que eu virei. Então tinha gente já também correndo, vindo atrás de mim, e viu. E aí eu volto e olho, eu só conseguia querer correr, né? Querer correr. E aí, já quem estava atrás já foi socorrer, e aí eu fui fazer, não conseguia, eu não tive forças nem para querer voltar. Aí eu fui até o final, quando eu voltei, já tinha corpo de bombeiros, né? Já tinha SAMU, mas inexplicável, né? Então, foram estas experiências assim, mas eu trouxe, né, hoje o tema, o suicídio, né, versus o detox físico, mental e espiritual. Porque acredito muito que a humanidade, ela sempre carregou né, um pensamento do tipo, algumas coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Mas como as pessoas realmente vivem, elas têm coragem de olhar para dentro de si e perceber que ela contribui para tudo que acontece na vida dela? Então, quando eu era criança, eu era uma criança, mas era uma criança num lar onde tanto nutrição que eu digo comida, era delicada, a nutrição intelectual dos meus pais eram literalmente escassas, a nutrição, né, para nutrir o mental, o afetivo também era muito escasso, e o espiritual, a minha mãe com a busca dela, né, porque eu me recordo que minha mãe, a gente todos foram batizados em igreja católica, mas nunca fomos praticantes. Depois ela vai para uma igreja dessas congregações do Brasil, ela se torna crente, depois ela vai para a Umbanda, tá? Então, este é o início. Então, eu afirmo, na minha infância, a nutrição física escassa, nutrição intelectual dos meus pais totalmente escasso, nutrição emocional, porque eles também, né, não tiveram amor, e ia oferecer o quê? Né? Então, era só uma rigidez para que nós fôssemos honestos, né? Tem que ser honesto, ainda bem. E o espiritual, totalmente. Meu pai, ele falava pouco, ele falava que acreditava em Deus, mas ele também não tinha uma religião. Na verdade, meu pai ele era avesso à religião. E minha mãe na busca. Então, uma criança que não tem nada tão bem estruturado vai querer viver. Então, você já vai olhando. Você que tem filhos, trate de nutrir tudo isso. Então, sabe, um detox no físico,
porque não é possível, gente. Se alimento saudável não é bom, então não precisávamos mais dele. Então esse é meu pensamento, tá? Aí depois eu mais, né, um pouco mais, já acho que na pré-adolescência, aí minha avó. Então eu vejo uma senhora que também deve ter tido escassez de alimento, nutrição, né, comida, escassez na total, mais ainda, porque imagina a minha avózinha, ela nem escrever escrevia, né? Então, escassez intelectual total, né? Não teve oportunidade, não foi incentivada. Emocional, muito mais ainda, né? E espiritual também, totalmente, porque eu nem me recordo da minha avózinha materna, nem assim, sabe, com as rezinhas dela, eu lembro, né? Mas era explícito essa deficiência em todos os elementos para que tenha vontade de viver, né? Então, aí ela, acho que, né, o beber deixava ela mais anestesiada, é isso, uma droga faz isso. A droga faz com que você não sinta tanto, né, o que você vive, porque também aí é a incapacidade, né, de transformar. E meus pais, todos ali sofriam da mesma falta, né, da mesma falta. Alimento físico, alimento intelectual, alimento, né, do mental, alimento pro mental, para conhecer, né, novas possibilidades, o alimento emocional, né, o afeto, o carinho, o amor, praticamente, sabe, eu lembro de muitas brigas assim, eram pesadas, era como se eles se odiassem, esse sentimento, né, esse pensamento que eu tenho de algumas recordações. Então, e o espiritual, né? Eu não me recordo de momentos de oração antes de uma refeição, eu não me recordo nem no Natal, eu não tenho essa lembrança nessa época, tá? E então eu compartilho, né? Dá uma olhada lá no blog, aqui eu estou estendendo até mais falando, né, disso, mas lá eu cito alguns artigos por conta de comparar, né, a incidência do suicídio e o desemprego, né, e com a condição desempregado. E então, para deixar esse vídeo bem apetitoso para você refletir, você que não quer mais viver, é que você mergulhe fundo, esqueça um pouco os problemas externos. Não sei se é porque você foi abandonado, não sei porque você perdeu alguém que faleceu, ou trabalho, ou enfim, uma traição, porque as condições são inúmeras, né? Então, primeiro, você precisa olhar como você come, como você sempre lidou com o nutrir o universo do teu corpo, essa sabedoria que se manifesta para que você viva aqui. Tem que olhar, tem vício, quantos medicamentos você já tomou para uma série de outras disfunções, você tem que mapear, e o seu alimento tem que ser olhado carinhosamente. E aí você tem que também trazer nesse detox
um detox mental. O que é que você carrega? Crenças, entendeu? O que enfiaram na sua cabeça que você traz isso como uma realidade, entendeu? O que você pensa, né? Do que o seu intelecto carrega, do que você abre para as oportunidades de conhecer, de saber. E aí, um detox emocional, você quer só ser amado? Ou você, sabe, como é o amor? Como é que você pensa que o amor se manifesta? Então, olhe para dentro, tá? Talvez às vezes quer sempre ser amado, mas nunca parou para pensar que o amor precisa parte de você. E junto com isso, não dá para falar assim, amor é rever a sua relação com o divino. Dê o nome que quiser, com Deus, Buda, Jesus Cristo. Como é que é essa sua conexão? Você acha que você por si só é suficiente? Bom, se não quer viver, já dá para ver que não tem uma conexão com algo maior, né? Então, é isto. Você tem que fazer um detox em tudo isto. E você, que está ao lado de alguém, também traga para si, se você não quer chegar na condição de quem está. E aí, como eu já falei, reveja o que você pensa, faça um detox mental no que você pensa em relação ao quem não quer viver. E também um detox emocional no que você sente. Você tem pena dessa pessoa ou você tem carinho e você confia em que ele vai? E também um detox espiritual para que você traga energias que possam auxiliar essa pessoa a sair disso, ok? Fica aqui o nosso momento Setembro Iluminar para muita gente ou todas as pessoas salvar, tá ok? Um beijão no teu coração, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Um beijão.